segundo episódio de hoje nós vamos falar sobre mudas. E eu vou trazer para você 3 mudas que são muito boas para o clima amazônico, que geralmente vem de fora, né? E você pode estar fazendo uma mudinha na sua casa. Roda a vinheta. Então o primeiro passo, conhecer os tipos de mudas. Então eu separei 3 mudas, uma delas é a Mini Ixoria, que é essa plantinha pequena, branca. Ela tem uma particularidade, a Ixoria rosa e a branca, elas demoram o dobro do tempo para crescer em comparação às Ixorias vermelhas. Daí é uma planta muito comum, muito boa de se fazer cerca viva e flore com muita facilidade. Então isso é algo bom porque elas já estão muito aclimatadas. Então quando a gente vai falar da Sumpatens e de outras plantas floridas que vêm de fora para essa região, qual é o item que a gente deve observar? Se essa planta foi aclimatada. Então é muito comum você comprar uma planta como essa, por exemplo, como a Sumpatens, e que elas chegam bem bonitas como estão assim, e elas começam a murchar as folhinhas dela, você começa a ver essa planta morrer. Por quê? Porque como ela vem de um clima muito mais fresco, um clima onde não tem tanta incidência de sol, onde a umidade é mais fácil de se controlar, você acaba trazendo ela para uma região amazônica onde o sol é muito forte, a umidade é muito alta, então você acaba perdendo o controle. Então a gente precisa agora selecionar os materiais que você vai precisar para poder fazer a sua muda utilizando plantas assim, tá? Então você vai separar um vasinho com terra, você vai precisar de uma pazinha cavada, você vai precisar de um borrifador e de uma tesourinha de poda, certo? Então, esses são os materiais que você precisa separar. Então, ó, primeira coisa é a gente unificar essa terra, usar uma terra bem adubada. Já ensinamos algumas vezes em outros quadros aqui como se faz para adubar a terra, e utilizar uma ferramenta ou seu próprio dedo, para quem não tem essa ferramenta, para fazer um espaço para colocar a estaquia, tá? Depois nós vamos deixar isso aqui de lado. Antes disso, eu queria só falar sobre a irrigação. É bom que você já inicie umidificando várias vezes esse vaso para essa água ir absorvendo ao redor de todo o vaso, tá? Ao longo de todo o vaso. Então eu vou molhar um pouquinho aqui, tá? E vou fazer a estaquia. Como que eu vou fazer a estaquia, por exemplo, de uma begônia dessa, né? Você olha assim a planta e fala: nossa, Thiago, é muito complicado, você precisa fazer uma estaca de 5 dedos. Então eu vou cortar essa estaca com uma altura de 5 dedos, certo? E se eu plantar ela com essa folha aqui, ela vai apodrecer. Então eu simplesmente vou fazer a remoção dessa folha, certo? Vou colocar ela no meio desse vaso, e aqui é um segredo importante. Eu preciso pressionar a haste dessa planta com o solo para que ela enraize, certo? Então eu estou fazendo pressão aqui, sem esmigalhar o caule, e aí depois eu corrijo o solo. E agora, Thiago, agora que nós vamos precisar dos pós-cuidados. Então a gente vai precisar manter a irrigação dessa planta o máximo possível durante o dia, 3 vezes por dia, durante pelo menos 15 dias, que é o tempo do enraizamento desse galho dentro desse vaso, tá? Então existem 3 coisas muito importantes para você fazer com todas elas, seja ela com a Sumpatens, que é essa planta que é mais arroxeada por dentro, como é o caso da begônia, como é o caso da Mini Ixoria. Eu não posso deixar essa planta após a estaca no sol de forma alguma. E isso é um erro comum que você que está aí de casa já pode ter cometido, mas que eu vejo também muitas pessoas me perguntando: ah, eu fiz a estaca, morreu. Então, se você deixar no sol, o sol ele é tão quente que ele não vai deixar essa planta seguir adiante. Ele vai secar a seiva antes dela fazer o seu enraizamento. E como eu falei há pouco, a irrigação ela deve ser feita 2 vezes ao dia, mas você deve checar o solo. Porque o que é que acontece muito, né? A pessoa acaba molhando esse vaso, só que quando você vai ver lá no fundo, ó, o vaso não está molhado, o vaso ele está seco, né? Então você não tem a irrigação, quando ela é feita só superficialmente, ela acaba não atingindo essa estaca. Olha só como é que a estaca, o tamanho que a estaca está dentro do vaso. Então, se eu molhei essa terra só aqui por cima, né? E eu enfiar a estaca dentro do vaso e pressionar, aqui embaixo, aqui ao longo do vaso, você não vai ter a irrigação correta. Então eu preciso irrigar várias vezes até me certificar
que esse vaso está completamente mudado. Até o peso desse vaso muda. Você vai perceber que o vaso sem terra ele é muito leve. E o terceiro ponto importante é como você faz para checar se essa terra está úmida. De fato, você precisa colocar o dedo dentro do vaso, né, para checar se a terra está molhada até o fim. Até você aprender o peso desse vaso, quantas vezes você vai ficar passando esse borrifador para essa planta, para esse vaso encharcar, ficar mais molhado. E uma particularidade do motivo que eu gosto tanto da begônia, apesar de ela ser uma planta introduzida, ou seja, ela não é natural do Amazonas, como a maioria das plantas não é, as florzinhas delas são comestíveis. Então você pode estar fazendo uma saladinha, colocando, eu vou mostrar aqui para você, para ver como é que é. E ela tem gosto de vinagre. É uma delícia, então experimentem aí na casa de vocês. Oi, Tiago. Meu nome é Gabriele Costa, moro aqui na Cidade Nova, em Manaus. Gostaria de saber como eu faço para colocar minhas mudas em lugares externos aqui da minha casa. Boa pergunta. Você pode estar utilizando essas plantas em áreas externas, dentro de jardineiras. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como você faria para estar plantando essas mudinhas que vocês replicaram no jardim de vocês. Vamos lá. Então, locais ideais para você colocar suas plantas são em floreiras como essa. Então você pode distribuir as plantas igualmente em floreira. Eu acho que mais uma planta aqui ficaria legal, tá? Mas você também pode estar usando próximo da fachada das suas casas, nos cantos dos muros também, em áreas que pegam pouco sol, até muito sol, mas elas não são plantas de sombra. E geralmente existe uma curiosidade importante que as plantas de flores, quase em sua totalidade, são plantas de sol. Então é muito difícil hoje você ter uma planta dessa ou de flor plantada dentro da sua casa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente vai estar trazendo hortaliças, como vocês vão fazer para utilizar essas hortaliças na cozinha de vocês. E também a gente vai estar esperando as suas perguntas para a gente estar trazendo essas respostas nos próximos quadros. Até o próximo Jardinagem. Por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV A Crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.